Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. E hoje eu quero falar com quem já usou ou está usando as canetas emagrecedoras. Emagreceu, mas tem um medo silencioso. Laura, seja bem-vinda, né? Emagrece, mas aí fica aquele medo silencioso. Eu tenho medo de engordar de novo. Quem aí já usou ou está usando o Mounjaro e está com esse tipo de medo, com essas inseguranças com relação a manter depois o peso que eliminou com o medicamento? Conta aqui pra mim. Essa live não é contra a medicação, é sobre o que sustenta o resultado quando o remédio sai de cena. Embora, vou fazer um parênteses aqui, eu particularmente, Claudete Vanin, eu não recomendo para ninguém, eu não usaria, sou totalmente contra. No caso, se alguém me pedir minha opinião, eu falo, tem muitos recursos para você eliminar peso sem precisar dos medicamentos, mas não sou contra quem usa, e a minha orientação é, se for usar, procure um profissional de confiança, né? Não faça nada por conta, porque você pode correr risco de vida. E às vezes pode ser um caso irreversível. Então não faça nada sem a orientação médica. Então a minha orientação para quem está pensando em usar. Mas também eu posso propor para você, faça primeiro a terapia TRG. Se você ainda não está usando ou está pensando em usar, faça primeiro a terapia, para depois decidir. E você que já usou, então também venha para a terapia TRG para você conseguir manter o novo peso. Porque o peso não se mantém só no corpo, se mantém no emocional. Você já sentiu medo de perder o controle quando o remédio acabou? Ou se você ainda está usando, se o remédio acabar, já pensou o que você vai fazer? Passou pela sua cabeça? O pânico, né? E se o peso voltar de novo? E acontece muito, porque segundo uma reportagem da CNN, 82% das pessoas têm reganho de peso novamente. Aí traz outras consequências no organismo. E o que o remédio faz e o que ele não faz? As canetas emagrecedoras, elas atuam no corpo, reduz apetite, melhora a saciedade e regula a fome fisiológica. Mas e o que ela não trata? Compulsão emocional, ansiedade, vazio, padrões de recompensa com comida e relação emocional com o alimento. Quando o remédio sai, o comportamento que não foi tratado volta. E isso é com tudo, né, gente? Nós sabemos aqui. Tudo que não é resolvido vai voltar. É a compulsão, a repetição. Então, a consciência de que a gente precisa mudar o estilo de vida, mudar a forma, o comportamento, os pensamentos, né, sentimentos com relação às coisas, isso é algo primordial. Então, por que não começar antes um estilo de vida diferente? Que se não quer fazer a terapia, mas começar um estilo de vida diferente. O MEV, eu trabalho com estilo de vida também. Reprogramação do estilo de vida. Então, se tem que passar por esse processo, por que não começar por ele e depois, né, ir para as canetas, se for o caso? Mas não é o assunto hoje aqui. Hoje o assunto é para quem está usando ou já usou, que a terapia TRG vai ajudar muito nisso, para você manter o peso
que você conseguiu eliminar. Vani Arquiteto, seja bem-vindo, que é o pânico da maioria das pessoas e a tendência é voltar a engordar. E eu vou explicar em seguida por quê. Então, você sente que sua fome é sempre física ou muitas vezes emocional? Porque muitas pessoas recuperam... E por que muitas pessoas recuperam peso? Não é falta de força, é falta de reorganização emocional. E é aqui que entra a TRG. A pessoa emagrece, mas continua usando comida para aliviar emoções. Não aprende a lidar com frustrações. Não cria novos rituais de cuidado. Foi o que eu acabei falando agora há pouco, né? Sobre a mudança do estilo de vida. Não trata o medo de escassez e não muda a relação com o próprio corpo. Então, o corpo, ele muda rápido. O emocional precisa de acompanhamento. Em quais momentos você mais sente vontade de comer sem fome? Logo que você chega do trabalho? A maioria dos pacientes que já passaram relatavam sempre que lá por 17 horas era o horário assim, terrível para conseguir se manter ali sem beliscar, sem querer comer, até o reboco da parede, né? Para ser sincero, assim, de tanta fome. Então, a gente precisa começar a monitorar isso. O que pode fazer nesse momento para desviar o foco da comida, né? E o papel da terapia no pós-medicação, ela entra para tratar a raiz da compulsão, reorganizar o sistema emocional, criar segurança interna, ensinar o corpo a não precisar da comida como anestesia e sustentar escolhas sem rigidez. Porque tudo com radicalismo, você não aguenta muito tempo. Então, você já tentou manter resultados sozinho? Ou se sentiu exausto? Então, o maior erro, focar só no controle. Então, quanto mais controle externo, menos autonomia interna. Eu sempre falo isso aqui. O emagrecimento começa de dentro para fora. E tudo na nossa vida é assim. Nós precisamos ajustar o nosso interno para fluir na parte externa. E quando acaba o remédio, a pessoa entra em pânico, né? Medo de engordar, medo de perder tudo, medo de não dar conta. E o medo gera compulsão. Por isso, a terapia ensina algo essencial. Não é controle, é regulação emocional. Então, a TRG, ela reprocessa todos os sintomas que geram esses gatilhos emocionais que te levam à compulsão alimentar, à crise de ansiedade, que isso já vai gerar insônia. Então, que são fatores primordiais que precisam ser cuidados, porque influenciam diretamente no emagrecimento. Então imagina, até aqui você vem controlando com as canetas. E depois, como está o seu emocional? Eu acabei de falar agora há pouco de um estudo que passou que a CNN divulgou, que 82% das pessoas voltam a engordar de novo. E ainda ficam com dificuldade de redução da pressão arterial, dificuldade de reduzir o colesterol e a resistência à insulina. E aí? Então, só as canetas não vai resolver. Precisa mudar o estilo de vida. E a TRG ajuda nisso também. O que faz te procrastinar para mudar o estilo de vida. São várias coisas. Se vocês voltarem lá na live de terça-feira, que eu não consegui, o paciente que eu atendi fez o reprocessamento, né, no tratamento com a TRG, e ele não conseguiu entrar, eu dei o resultado dele, da avaliação SAFE, que eu faço antes ou depois da TRG. A garra dele, se vocês observarem lá, se não assistiu, vai lá.
a garra dele era 2%. Então a tendência era ele procrastinar em tudo. Começar os projetos e não dar continuidade. E com o emagrecimento não é diferente. Seu emocional está com 2 de garra, vitalidade baixíssima, saúde emocional, saúde funcional comprometida, insatisfeito com a vida. Que força você vai ter para cuidar de você? Porque a hora que eu pego o check-up ali, eu não preciso nem te conhecer, eu preciso que você responda para mim. E eu olhando ali o resultado, eu vou saber já como a sua mente está funcionando. Por isso que eu não abro mão dessa avaliação. Eu sempre falo, eu vejo os pacientes do lado avesso com essa avaliação. É incrível. E quando eu vou de encontro, que eu faço análise, que eu vou dar o diagnóstico, a pessoa já diz para mim, mas como você sabe disso? Fala, a sua avaliação, você preencheu isso e a sua avaliação está me mostrando. E você vê, ele melhorou de 58 para 88 o emocional com a TRG. Até o físico melhorou um pouco, sendo que ele não estava fazendo atividade física, esse detalhe. Mas ele se encorajou a se matricular depois da TRG, ele se matriculou na academia e agora a tendência é ele seguir os projetos dele. Porque nem ele entendia por que ele não estava conseguindo. E o mesmo pode estar acontecendo com você. Você foi para a caneta porque você, em sua mente, você já fez de tudo. Mas será? Mas como eu falo, hoje eu não estou aqui contra o medicamento. Essa live não é porque é contra o medicamento, embora eu tenha o meu posicionamento sobre isso. Eu não usaria e não recomendo para ninguém. E a minha orientação é, se você for usar, busque um profissional de confiança, um médico de confiança que vai te indicar qual é a melhor maneira para não te prejudicar tanto. Porque você fazer automedicação, você pode prejudicar a sua saúde de uma forma irreversível. Então não brinca com isso. Mas, como eu falei, hoje estou aqui para ajudar aqueles que já fizeram o uso, né, do medicamento e não sabe o que fazer, está desesperado porque o tratamento com o medicamento já está encerrando. E isso é muito comum. Muito comum. Porque a pessoa vai entrar em desespero. Se você não mudar seu estilo de vida, que isso o medicamento não faz. Então você precisa ter essa atitude, essa decisão de começar a fazer algo por você para você manter esse peso, porque só com a caneta você não vai resolver. Está fazendo sentido, gente? Então, o que sustenta o peso a longo prazo? É consciência emocional, presença, se libertar dos gatilhos, né? Que eu acabei de falar, que a TRG faz isso. Ela influencia, ela reprocessa todos os gatilhos emocionais que te levam à compulsão e as crises de ansiedade, vazios, enfim, uma infinidade de coisas que o emocional traz para o ser humano. E apoio contínuo. Então, os rituais possíveis, por exemplo, eu falo o ritual matinal. Nossa, é uma ótima... Paulo Roberto, meu esposo, seja bem-vindo. Então, o ritual matinal é uma ótima opção, porque você já começa o dia cuidando da sua mente, né? Porque o dia vai trazer desafios. Todos os dias nós temos desafios. Mas você está mais preparado. Porque se você começar o dia uma pilha, vai ganhar peso. Vai ganhar peso e uma série de incomodação aí, né? E estafa mental. Então, quem cuida do emocional não precisa lutar contra o corpo. E o que você sente que ainda não foi cuidado na sua relação com a comida? O que falta? Porque se você foi para o remédio, porque algo faltou. Então, o manjaro pode até ser um recurso, mas ele não é a base. A base é o emocional,
a relação com o corpo e a forma como você lida com o desconforto. E quando você se sustenta sem anestesias. Você não precisa escolher entre o remédio ou terapia. Mas se quiser manter resultados, a terapia precisa deixar de ser opcional. É muito importante ela fazer parte da sua vida pós o medicamento. Se você quer evitar o reganho de peso. Porque, como eu falei no início, ela vai limpar, vai reprocessar e não tem recaídas. Então, ela vai reprocessar, limpar todos esses gatilhos emocionais que te levam o foco na comida novamente. Ou que te fazem dormir mal, né? Porque a insônia, como eu falei, é um fator que prejudica muito o emagrecimento e favorece muito o ganho de peso. Então, emagrecer é possível. Sustentar é terapêutico. Se isso fez sentido para você, me chama no direct e a gente conversa mais com calma sobre o seu momento. E se a terapia é para você. Se você está preparado, né, ou preparada para um novo momento da sua vida. Se você gostou, curta, compartilha. Me siga aqui no @ClaudetteVanin, me siga também no YouTube. Se inscreva lá, estou sempre postando conteúdos. E amanhã eu volto com continuação sobre canetas emagrecedoras. Tá bom? Obrigada a vocês pela participação. Deus abençoe a cada um. E até amanhã. Tchau, tchau!